5, 4, 3, 2, 1. Está começando o Wordcast. Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Primeiramente, é uma satisfação eu poder estar aqui e poder passar para vocês aí, e você está nos assistindo aí, essa audiência maravilhosa. Estou muito contente por mais um episódio que começa aqui no Wordcast. Wordcast, eu sempre digo, é um podcast diferente. É um podcast aqui da Terra das Cataratas, é um podcast aqui da Tríplice Fronteira. É um podcast que traz para você atualidades, traz para você parte do cenário político, empreendedores, histórias de sucesso. A gente traz aqui para vocês histórias de superação. Ficamos muito contentes, fico muito honrado da participação de vocês. Aproveita, entra nas nossas mídias sociais, aí YouTube, Instagram, Facebook, entra lá no nosso canal no YouTube, dá o teu like lá, ou o teu dislike, ou gostei, ou não gostei. Deixa o teu comentário, ajuda muito esse canal. Ativa o sininho, porque aqui nós temos um conteúdo sempre muito relevante para a Terra das Cataratas, para a nossa região e para o mundo. Aqui é o Wordcast. E sempre com oferecimento de farmácias preço justo. Sempre vou dizer para vocês, farmácias preço justo, é as amarelinhas. Farmácia Preço Justo é nossa, é aqui de Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, 30 lojas para poder te atender. Depois tem mais aí, tem São Miguel do Iguaçu, tem Santa Terezinha, tem Itaipulândia, e tem Cascavel, Toledo, Dois Vizinhos, vários lugares. Tem Farmácia Preço Justo, tá? Então, quando você precisar de farmácia, lembra, farmácia tem uma receita aí, precisa de alguma perfumaria, Farmácia Preço Justo. Lá, o atendimento é bom, humanizado e o preço é justo para você, tá bom? Também aqui vamos falar de um novo parceiro nosso aqui, que nós tivemos aqui, teve num programa anterior, tá? É Óticas Mega Visão. Ótica Mega Visão, aqui, eu vou até trazer para vocês aqui, eu tenho até uma caixinha aqui, ó. Óticas Mega Visão. Pessoal, não tem como errar, tá? Você precisou de óculos, precisou de uma assistência, aí teu óculos quebrou, enfim, tem uma receita nova, tem um óculos, precisa de um óculos, aí procura Óticas Mega Visão. Lá você vai encontrar os melhores descontos, lá você vai encontrar o maior estoque de óculos da cidade. Tá? O José Gomes esteve aqui, que é o dono da Ótica Mega Visão, o CEO da Ótica Mega Visão, ele disse assim: Josimar, o maior estoque de óculos da cidade de Foz do Iguaçu você vai encontrar nas Óticas Mega Visão. E o preço, viu? E o preço. Pessoal, já tive lá, o preço é maravilhoso. Outro lugar que eu tive foi na Odonto Morumbi. Pensa numa clínica. Eu fiquei admirado com o Odonto Morumbi. Eu fiquei admirado. Cheguei na clínica, o atendimento, o desconto. Porque a gente sempre vê o preço. Ah, mas que preço que é, né? Sempre ficamos olhando, mas que preço que é. Agora, o atendimento maravilhoso, a clínica, uma higienização total, as pessoas todas ali prontas para te atender, vários profissionais, tá? Então, precisou também de algo odontológico, precisou de um aparelho, precisou de uma restauração, precisou seja de clínica geral, ou seja implante, seja o que for. Lembra, Odonto Morumbi. Lá, os conselhos que nós estamos dando aqui, porque nós já fomos. Em todos esses lugares que eu estou falando para vocês, nós já fomos. E eu posso garantir para você, é o melhor da cidade, tá bom? E hoje aqui, mais um dia, um Wordcast nosso aqui da fronteira. Hoje é um dia de festa para nós aqui. Hoje é um dia de festa. Essa pessoa que está aqui conosco hoje, eu conheci há algum tempo atrás. Fiz alguns merchan com ele, tá? E eu tinha quando começamos aqui o Wordcast, até comentei com as pessoas aqui, com a produção, que eu falei assim, essa pessoa precisa estar aqui. Eu preciso entrevistar essa pessoa. Tenho ela como um exemplo de vida, tenho ela como uma pessoa maravilhosa, uma pessoa honrada, uma pessoa que eu admiro muito dentro do meu coração. Então, hoje eu fico honrado de receber essa pessoa aqui. Tá? E essa pessoa, ela é jornalista, é radialista,
apresentador de televisão, palestrante, cientista político, está engajado aí nas causas sociais de Foz do Iguaçu e região. É com imenso prazer que eu recebo aqui hoje Ricardo Nascimento, nosso Ricardinho. Muito obrigado, meu querido. Obrigado, Josimar. Que honra. Em primeiro lugar, obrigado por palavras tão carinhosas, tão gentis. Um abraço para todo mundo que nos acompanha, né? Não sei o horário que você está acompanhando, mas que bom ter você junto com a gente aqui. E a honra é minha. A honra é minha de estar aqui, né, no WordCast. Parabéns, né, por esse trabalho, por essa missão. Que Deus abençoe todas as pessoas que passem por aqui junto com você. Sempre deixem algo de muito bom para quem está em casa. E para mim é uma honra estar aqui. Nossa, Cardinho, que bom. Para nós termos essa conversa contigo aqui, te confesso que eu passei a semana ansioso quando você aceitou, né, vir aqui, bater esse papo conosco aqui. Fico muito contente de você estar aqui. E como eu, Ricardinho, acredito que muitos aí essa nossa audiência maravilhosa que tem nos assistido aqui, quer conhecer um pouco mais de você. Quer conhecer um pouco mais de você, onde o Ricardinho, carinhosamente Ricardinho, né? Ricardo Nascimento, mas carinhosamente Ricardinho, onde você nasceu, da onde que tu apareceu, é tua família, como é que funciona? Josimar, pode me chamar de Ricardinho. Aliás, eu tentei tirar o Ricardinho, né? Quando eu fui para a TV, o pessoal falou, não, vamos colocar Ricardinho, todo mundo, né? Fica muito esquisito e tal, é Ricardo Nascimento. Ok, Ricardo Nascimento. Não teve jeito, ficou Ricardinho, eu tenho muito orgulho, porque é carinhoso, eu me sinto bem, mas as pessoas me chamam, né, de Ricardinho, de Ricardo Nascimento, fico muito feliz. Eu sou filho do seu José e da dona Maria. Seu José e dona Maria. José e dona Maria. Já são dois nomes importantes. Exatamente, né? Me nomes, sinto um Jesus. são nomes gigantescos. Meu pai, meu querido pai, já está nos braços de Deus. Faleceu há 2 anos e pouquinho. E eu amo demais meu pai. Eu sei que ele tem um grande amor. Eu tive a oportunidade de viver um divisor de águas com meu pai. Minha juventude com ele foi bem difícil. Nós tivemos sérios problemas de relacionamento, eu e meu pai. Mas meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, honesto. Mas nós tivemos problemas, né? Depois eu até falo um pouquinho. Mas Deus, foi mão de Deus mesmo, sabe? Entrou na minha vida e a partir disso nós vivemos uma nova relação, sabe? E depois dessa intervenção divina, eu vivi a melhor e a maior história de amor com meu pai. Maior e melhor história de amor com meu pai. E meu pai, ele veio a Foz do Iguaçu para morar, né? Ele ficou 6 meses morando do lado da minha casa e 6 meses depois, infelizmente, teve Covid. Estava saindo, já eram os últimos dias para liberar ele da Covid, ele passou mal. E aí foi uma sequência, sabe, grande. Ele foi internado, aí logo foi entubado. Sim. Passamos lá 27 dias eu ali com ele no hospital, de UTI. Tive a oportunidade de estar ali do lado dele todo momento, né? E até o momento em que Deus decidiu levá-lo. Então, meu pai veio, até isso eu trago como uma grande lição para a minha vida, sabe? Tive a honra de estar com ele sempre. Nós ficamos muito tempo longe, porque eu casei, fui morar no Rio Grande do Sul, depois vim para Foz do Iguaçu, meu pai estava em Curitiba. Nós ficamos muitos anos. E um desejo que eu tinha era ter meu pai perto, por causa dos netos, né? E para curtir. Aí, quando ele decidiu vir para cá, ficamos 6 meses, mas foram 6 meses maravilhosos. Óbvio que nesse tempo eu ia para lá, ele vinha e tal, mas essa convivência mais diária. Então, em memória ao meu pai, em honra ao meu pai, né? Eu quero dedicar esse podcast a ele, que meu pai, um homem muito de Deus, muito de Deus. E minha mãe, Como que era o nome dele? José. José E a minha mãe Maria. José Nascimento. José Mendes do Nascimento. E Maria? E a minha mãe é Maria Aparecida Alves do Nascimento. Né? A minha mãe
está em Curitiba, nesse exato momento. Ela está com a minha irmã. Ela ficou agora, todo período agora, ela ficou comigo. Uns 2 meses atrás, ela foi para Curitiba ficar um pouco com a minha irmã também. E nasci em Curitiba, né? Só para a gente ir direto ao ponto. Minha mãe... Você é paranaense, então? Eu sou paranaense, mas a história da minha família é interessante porque os meus avós, eles vieram da Bahia, do interior da Bahia, do agreste baiano, semiárido baiano. E são 2 famílias que vieram da mesma localização, ali, cidades bem próximas, sabe? E vieram sem se conhecer para o Paraná, na década de 60, que era a década do hortelã, do café, algodão, né? Então, algodão, vieram para cá. Meu pai chegou aqui com 10 anos de idade. A minha mãe nasceu aqui, já, no interior, região de São... Minha mãe nasceu na região de Bandeirantes. Cornélio Procópio, Bandeirantes. Aquela região ali. Mais para a região norte. Depois, eles vieram para a região do Vale do Ivaí. São Pedro do Ivaí, São João do Ivaí, Jardim Alegre, Barbosa Ferraz, essa região onde eu tenho meus parentes até hoje. Meus pais casaram ali nessa região do Vale do Ivaí. Então eles se conheceram, né, aqui no Paraná. Meu pai com 10 anos veio da Bahia, minha mãe nasceu aqui, se conheceram, casaram-se e foram para Curitiba. E eu nasci então em Curitiba no ano de 78, na capital do estado. Então, sou um curitibano de nascença, um nortista de coração com sangue baiano. Você imagina... E hoje com uma identidade iguaçuense. Imagina a mistura que deu aí. Muito bacana. E meu pai e minha mãe... Meu pai trabalhou muito tempo no sítio, minha mãe também, mesmo sendo muito jovem. Foram para Curitiba para tentar a vida, né? A vida no sítio era complicado, então meu pai sempre foi um desbravador, um empreendedor, sabe? E aí, eu lembro com 4 anos, assim, 3, 4 anos, a gente traz algumas memórias, né? Eu lembro do meu pai, sempre falando com a minha mãe, do trabalho dele. Então, meu pai trabalhava de garçom, período da noite, e do período do dia ele tinha 2 empregos. Um período ele trabalhava como entregador de gás, da Liquigás, em Curitiba, e o outro período ele trabalhava como corretor de imóveis, né? Nem tinha essa palavra corretor de imóveis, era um vendedor de terrenos. Isso. Né? Então, ele tinha 3 empregos para poder tentar manter a nossa casa. Nossa casa muito humilde mesmo, viemos de uma situação muito humilde. Nem sempre tinha o que a gente queria, mas nunca faltava o que comer, era o principal, né? O básico. O básico. O básico aí quando eu tinha uns 5 anos, exatamente 5 anos, 1983, meu pai adquiriu um comércio. Meu pai começou com um bar. Isso lá em Curitiba? Em Curitiba. Em Colombo. Região metropolitana, do ladinho ali, Colombo. Meu pai alugou um comércio, começou com um bar. E aí, o negócio foi dando certo. Aí nós saímos da casa onde nós estávamos. Meu pai vendeu a casa e nós fomos morar nesse lugar, alugado. Então era assim, meu pai tinha o bar, atrás do bar uma parede, né? Uma parede de tábua que ele fez. Era um salão, ele fez uma parede de tábua e atrás nós montamos a nossa casa. Eu lembro assim que cama a gente não tinha. Meu pai juntou umas madeiras como essas aqui. Entendeu? Juntou as madeiras, e aí ele jogou. Em Curitiba tem muito, né? Porque por causa muito frio, uns acolchoados, assim, que eram grosso, né? Feito de lã, assim. Aí jogava, que ele ficava mais confortável. Isso atrás do comércio. Isso atrás do bar. O bar era na frente, o comércio. Exatamente. E ele tampou ali umas madeiras. E a casa de vocês era... A divisão da nossa casa era por tecido. Você entendeu? Sim. Então, do quarto do meu pai e da minha mãe era um tecido, não tinha parede. Era uma cortina, um tecido. Então, tinha lá a pia, um sofá, uma televisãozinha. Essa era a nossa vida. Assim que meu pai, né, foi dando a virada de vida dele, sempre muito humilde e tal. E ali eu fui crescendo nesse ambiente com o meu pai. E ele sempre trabalhando, a minha mãe trabalhando com ele. Daí ele foi evoluindo. Do bar ele fez um bar e uma mercearia. Daí do bar ele fez uma lanchonete e virou um mercadinho, sabe? Teve um momento que virou um mercado maior
E ele continuou sempre com a lanchonete. Trabalhávamos de domingo a domingo. Então, eu comecei a trabalhar com meu pai cedo. Né? 6, 7 anos, enquanto eu não estava na escola ou jogando bola, que era a minha paixão, eu tinha que estar no comércio com ele. E meu pai era duro com relação a isso. Tem que trabalhar, porque na cabeça dele, o que ele tinha sofrido, ele não queria que eu sofresse. Né? Obviamente que o início de vida que ele estava me dando era muito melhor do que o meu avô pôde dar para ele. E aí é que começou um problema. Porque eu era apaixonado por bola e eu jogava muito bem. Naquela época eu jogava muito bem. Hoje eu brinco, mas não tenho 5% que eu jogava. Hoje tu não é mais um atacante, né? Não. Hoje não. Eu só distribuo. Mas talvez na Copa América, aí você poderia até jogar. Não, nessa Copa América, até eu acho que eu jogaria. Eu acho que nessa Copa América aí, Ricardo, na condição que você está hoje, eu acho que você... Acho que tu ia bem ali. Aí, assim, cara, foi uma decepção essa Copa América para a seleção brasileira. Mas, assim, e aí cresceu desde pequeno o meu sonho de ser jogador de futebol. E eu fugia muitas vezes do meu pai, fugia do comércio para ir jogar bola. E meu pai, era da criação dele, né? Do jeito que ele entendia que tinha que me criar. Então, meu pai, obviamente, ele ia me buscar, ficava bravo comigo, me dava umas correções. Só que ele dizia algo, e aí fica uma dica para todos os pais. Tome muito cuidado com o que você fala para o seu filho. Muito cuidado. Por mais que o que você esteja querendo falar é uma correção, pode ser algo que não caia bem e possa trazer um efeito contrário. Meu pai sempre dizia assim, olha, futebol é para 1 em 1 milhão, não é para você. E aquilo soava dentro de mim assim, meu pai não acredita em mim. Meu pai acha que eu não sou ninguém. Você veja, eu tinha 6, 7 anos, não mais que isso. Isso já soava dentro de mim. E eu comecei a criar dentro de mim uma raiva do meu pai, porque ele não acreditava em mim. E como meu pai era um cara muito focado no trabalho, por tudo aquilo que ele passou, então, assim, chegava um negócio da escola, meu pai não ia. Ele não ia. Ele falou, não, vai lá, não precisa, tá tudo bem. Eu sabia que eu tinha que entregar os resultados da escola para ele. Era só isso. Se eu não entregasse, me corrigia. Entende? Mas ele achar que ele tinha que participar, que ele tinha que ir lá na reunião da escola, que ele tinha que... Ele não era o perfil dele. Só que quando eu via os outros pais participando, aquilo me incomodava. E mais uma vez, o sentimento que eu tinha era de abandono. Olha como é que vão criando as crenças dentro da gente, né? Por mais que o teu pai não deixava faltar nada. Era uma pessoa trabalhadora, tudo. Excepcional. Mas ele achava que isso não era importante. Né? Exatamente. Isso não era importante. Exatamente. Olha os pais que estão assistindo aí. Que preciosidade nós estamos ouvindo aqui. Não, eu falo muito sobre isso, sabe, Josimar? Falo isso nas palestras, onde eu tenho oportunidade, sou convidado para ir nas escolas falar, eu falo muito isso com os pais. Tome muito cuidado, né? A gente tem eu costumo dizer, né? Tem 3 esferas que você precisa atender. Você precisa atender o material, você precisa entender o emocional e você precisa atender o espiritual. Você tem que atender as 3. Elas precisam ser atendidas. Se elas não forem atendidas, você pode atender somente o material, mas vai ficar um vácuo nos outros. E isso é problemático. A figura do pai é extremamente importante nessas 3 esferas. Nessas 3 esferas. É fundamental. Então, às vezes, o pai chega e fala, mas eu dei tudo para o meu filho, eu não entendo por que ele tomou esse caminho tão errado da vida. Não, você não deu tudo. Talvez você tenha dado tudo do material para ele. A melhor roupa, o melhor presente, a melhor escola, mas faltou o melhor abraço. O emocional. Faltou o melhor abraço, faltou o carinho, faltou o olho no olho, sabe? Faltou aquela palavra de validação, faltou aquela palavra de dizer, você é meu filho, eu te amo, entendeu? Inclusive o emocional não é só ir lá afagar. Faltou muitas vezes você chegar e colocar o limite, porque o limite é amor. O limite é amor. O limite é amor. Não existe amor sem limites. Todo relacionamento que não tem limites, ele é qualquer outra coisa menos amor. Menos amor. Não tem. Então, veja, o pai precisa atender todas essas questões. Hoje, como adulto, e depois de tantos processos vividos, e, né, de perdão,
certo? Hoje eu olho e, como eu disse a você, a mão de Deus entrou na minha vida, enfim, e eu passei por um grande processo de amor com meu pai, de perdão com meu pai, mas as consequências disso na minha vida foram graves. Eu imagino. Foram muito graves. Se não fosse a mão de Deus, não sei quem eu seria hoje. Veja só. E não era por ruindade do meu pai. Meu pai não podia... Hoje, como adulto, eu sei que eu não podia cobrar do meu pai algo que ele não tinha para dar. Porque na cabeça dele, dar o material, dar uma melhor vida, era o amor. E era mesmo. Porque talvez vinha até, Ricardo, da criação dele. Exatamente. Na criação dele, Perfeito. às vezes ele também não teve. Perfeito. Então, as falhas que ele teve na criação, ele falou, eu não quero falhar com meu filho. Às vezes ele passou alguma necessidade, alguma falta de algo material, alguma coisa, provavelmente. Então ele falou, eu vou me esforçar nesse sentido e tanto empenho num sentido, às vezes você deixa o outro no vácuo, né? É o que você falou agora. Deixa o outro no vácuo. Mas veja, e a importância é igual a todos. Mas veja, Josimar, hoje... E aí eu quero também me dirigir às pessoas que também sofreram qualquer tipo de situação como essa, ou até mais. Então agora eu vou me vitimizar. Não, você não vai se vitimizar, sabe por quê? Porque mesmo as coisas ruins que te aconteceram, te fortaleceram. Forjaram o teu caráter. Talvez você é mais trabalhador hoje, mais resiliente hoje, mais aguerrido hoje, mais corajoso hoje. Talvez você seja um homem ou uma mulher de fé hoje, justamente porque aquele sofrimento te fez. Se você não tivesse sofrido o que você sofreu, você não seria quem você é. Óbvio que você trouxe algumas mazelas de lá. Mas quantos de nós que estamos aqui, justamente pelo que passamos... né? Hoje aguentamos as porradas que a vida nos dá. Porque hoje nós temos uma geração, na sua grande maioria, que não aguenta. Hoje nós temos uma geração que não aguenta. Um sopro, uma porrada, né? Um não, contraria. Então, e essas coisas nos forjaram. Às vezes, meu pai foi embora. A dor emocional e espiritual disso, ninguém consegue mensurar. Ok. Aí a pessoa diz assim, mas eu tive que trabalhar com 6, 7 anos. Foi sofrer? Foi. Mas você olha hoje para a sua vida e diz assim, cara, ainda bem que eu comecei a trabalhar com 6, 7, 8 anos. Aprendi o valor da vida, peguei um sapato. Conheço muitas histórias aqui em Foz do Iguaçu. O cara foi lá, pegou a caixa de sapato, foi engraxar. O outro foi trabalhar no bar. O outro foi trabalhar de servente pedreiro. E hoje são pessoas construídas, deram o melhor para a vida delas. Ele olha, aí eu falo assim, tá, tudo bem. E se teu pai estivesse perto de você, talvez eu não seria o homem que foi. Ok, mas eu gostaria de tê-lo. Tudo bem, é óbvio que você gostaria de ter. Por quê? Porque faltou aquelas presenças que ninguém pode preencher. Só um pai pode preencher. Então, só para resumir, esse momento, ele é importante na minha vida porque ele direciona tudo, sabe? Porque eu criei essa dureza com meu pai, essa resistência com ele, e eu continuei jogando bola, porque era a minha paixão. Não tinha o que me fizesse parar de jogar bola. E eu fui. Contra gosto do meu pai, eu fui jogar, fui fazer teste no Coritiba, na época ainda era o Colorado, depois fui pro Atlético Paranaense, aí passei no Atlético Paranaense, fui jogando nas categorias de base do Atlético, fui crescendo. Então a minha adolescência foi jogando bola, e meu pai era contrário. E aquela raiva, quanto mais ele era contrário, mais raiva eu tinha, né? E fui crescendo, fui pro futebol, aí fui pro Joinville, sabe? Joguei alguns campeonatos em Curitiba, região metropolitana, e, enfim. Quando eu tive uma experiência profunda com Deus, que graças a Deus foi na minha juventude, início da minha juventude, eu cheguei a sair de casa 2 vezes, eu briguei com meu pai, foi um momento muito delicado da nossa família. Mas quando Jesus me capturou, me pegou, foi misericordioso, me encontrou. Ele me encontrou. E naquele dia, uma tarde de março de 1995, uma tarde de março de 1995, Igreja São João Batista, Grupo de Jovens Renascer em Cristo, Vila Tingui, Curitiba, Paraná. Por que eu digo isso? Porque quando Deus toca a tua vida, ela é tão clara,
ela é tão evidente que ela traz um antes e um depois. Se a tua vida ainda não tem um antes e um depois, é porque você ainda precisa experimentar o amor de Deus em você. Porque quando Ele vem, tudo se transforma. E Deus me catou realmente no momento em que eu estava muito duro, muito complicado. É a transformação, Ricardo, Total. da água para o vinho. Pro vinho. É Foi um o milagre. primeiro milagre É. que o Senhor Jesus fez. Exatamente. A transformação da água para o Pro vinho. vinho. Ele estava numas bodas, Isso. foi convidado para um casamento. Exato. E nesse casamento, apesar de toda a organização, faltou alguma coisa. Exato. Faltou a bebida. Faltou. Ah, Que era um sinônimo da alegria, da esperança, da bênção. Que não era só a questão do vinho em si, mas toda a simbologia que ele traz, né? que traz, é verdade. Tudo que o vinho, naquele momento, ele representa. O vinho era uma bênção. O vinho é uma bênção. Não é à toa que a videira, o vinho, na Sagrada Escritura, ela é tão simbólica, né? Tão forte. E né? a própria mãe dele se preocupou. Exatamente. Né? Exato. Não era a mãe do noivo, nem a mãe da noiva, não. A mãe A mãe de Jesus. Ela se preocupou, falou, mas meu filho, Exatamente. acabou o vinho. Exatamente. Né? Acabou o vinho. Então, A transformação, Ricardo, na vida antes, e você trouxe um ponto muito importante, o antes e o depois. Exato. Né? O antes e o depois. Essa transformação na tua vida foi o que significou tudo. Tudo. O outro caminho, Tudo. a outra visão, um outro Tudo. sentimento Tudo. em relação a tudo na tua vida. Tudo na minha vida foi um novo nascimento. Tudo da minha vida, daquele dia até hoje, aquele é o marco. Aquele é o momento. O batismo no Espírito Santo que eu vivi naquele dia. Você entendeu? Tudo quem eu sou, que eu construí, o que eu sou hoje como pai, como esposo, como apresentador, como pessoa, tudo, exatamente tudo depende daquele momento. Daquele exato momento em que Deus mudou a minha vida. E aí, Josimar, eu continuei jogando bola, que era a minha paixão, era o meu sonho. Só que dentro da minha casa eu mudei. Eu entendi que a única pessoa que podia transformar aquele relacionamento não é transformar meu pai, que ninguém transforma ninguém. Ninguém transforma ninguém. Você só tem o poder de transformar a si mesmo. Agora, quando você se permite a se transformar, prepare-se para as mudanças que vão acontecer ao seu redor. Quando eu decidi que eu ia ser um jovem realmente de acordo com o coração de Deus, e realmente eu rompi com o pecado, eu rompi com uma série de coisas erradas que naquele momento eu fazia na vida, não tinha nada a ver com droga, nada a ver com crime, mas eram pecados meus mesmo, sabe? Coisas, arrogância, o exagero com a bebida e tantas outras coisas erradas, né? Uma vida desenfreada. Quando Deus entrou em minha vida, todas essas coisas eu lancei fora. E uma das coisas que eu decidi era amar meu pai. Então, meu pai, ele continuou. Eu voltei para casa, encontrei o mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos irmãos, as mesmas situações duras, mas eu sempre digo, a minha casa nunca mais me encontrou do mesmo jeito. Nunca mais. E então, meu pai vinha, muitas vezes, como ele vinha mesmo, baianão, grosso. Tá bom, pai, pode deixar que eu vou fazer isso para o senhor. E ele começou a notar a diferença. Que eu não retrucava mais, eu não batia a boca mais com ele. E às vezes doía, porque a vontade era de bater boca, sabe? Às vezes doía. O que eu fazia isso? Pegava a Bíblia, ia para o meu quarto, entendeu? Pegava meu terço, sou católico, ia rezar, pedia a Deus, falava com Deus, Deus, muda a minha casa. E fui fazendo essa mudança. 2 anos depois, eu vi meu pai entrar num grupo de oração comigo da Renovação Carismática Católica. E eu vi Deus fazer com o meu pai o que ele fez comigo. Eu vi. Eu estava lá, eu estava ministrando o louvor naquela noite. Eu vi Deus fazer ali na minha frente. De lá para cá, por isso que eu disse, de lá para cá, eu vivi a maior e melhor história de amor que um filho pode viver com o pai. Maior e melhor. Não tinha uma vez que eu não encontrava meu pai, que eu não sentava no colo dele. Que eu não dava um beijo no pai, que eu não recebia um beijo do meu pai. Não tinha uma vez que meu pai não olhava nos meus olhos e dizia assim, filho, eu te amo. Só Deus pode fazer isso. Sabe? Foi dali. Foi Deus que foi fazendo transbordar do coração do meu pai, o que sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Mas que ele não sabia como fazer.
mas que Deus ensina como fazer. Ensina. Sabe? E aí não foi só comigo, porque antes do meu pai ir, a minha mãe também teve essa experiência, meus irmãos, minha irmã e meu irmão, né? Tem essa experiência. Nós somos 6 irmãos. Três, infelizmente, a minha mãe perdeu em abortos espontâneos 2 gêmeos e mais um irmãozinho, né? Então somos 6 irmãos, 3 que... Vocês são, no total, vocês são em 6. Em 6. E você é em... E eu sou o mais velho. Você é o mais velho Sou o mais velho de todos, né? E aí a minha mãe, infelizmente, né? Esses meus 3 irmãos partiram para o braço de Deus, e depois Deus nos deu a graça de ter o Fernando José, que é meu irmão do meio, né? Meu irmão, um grande pregador da palavra de Deus, exímio pregador da palavra de Deus. Mora em São Paulo, em Valinhos, casado já com a minha cunhada lindíssima, que é a Vanessa, 6 filhos. E a minha irmã, que é a Gislaine, que canta maravilhosamente bem, é a caçula de casa, hoje mora em Curitiba, hoje está com a minha mãe. Um beijo para a minha família querida. Então, nós vivemos uma transformação dentro da nossa casa, sabe? Então, vivemos dores, alegrias, momentos difíceis, momentos de desencontro, assim como toda a família. Mas eu queria dizer, aproveitar essa oportunidade que você me dá. Com certeza. Sabe? Aproveitar para dizer para quem nos assiste agora, talvez a pessoa que está me assistindo agora, talvez a que mais precisa dessa palavra. Sabe? Permita que Deus entre em tua vida primeiro. Tua. Deixa que Ele fale com você, deixa que Ele mostre a tua verdade. Deus é verdade e só trabalha na verdade. Enquanto você ficar se escondendo e não mostrar a tua vida verdadeiramente para Ele, não é que Ele não pode no teu poder, Ele respeita a tua liberdade. Mas se você for corajoso e abrir tua vida e dizer, Deus, essa aqui é a minha vida, ó, é um lixo, é uma miséria, não tem nada de bom aqui, não se preocupe. Deus vê o que ninguém vê, Deus sabe o que ninguém sabe, e Deus sabe o teu verdadeiro valor. Então Ele vai tirar o que não presta e vai trabalhar a tua vida. Por isso que é misericórdia, né? É o coração de Deus que abraça a nossa miséria. Então deixa Ele fazer na sua vida. E a partir de você, tenha paciência. Não é fácil, não é de um dia para o outro, né? Mas deixa Deus fazer. Comece em você. Seja um testemunho vivo da misericórdia de Deus. Então eu tenho essa alegria de ver na minha vida, na minha casa, no meu relacionamento com meu pai. Por isso que eu comecei a falar do meu pai. É muito caro falar com meu pai. É muito amor, sabe? Esses dias eu fui, no momento de oração, sabe? Mais uma vez, trazendo a memória. A Bíblia diz, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Fui trazendo à memória tantos momentos com meu pai, tantas palavras poderosas. O momento que eu estou vivendo hoje, meu pai um dia disse para mim. O momento que eu estou vivendo hoje. Talvez ele, na simplicidade dele, talvez ele nem imaginava, ou de alguma forma já teve algum entendimento em relação a isso daí, mas já era uma profecia na tua vida. Era, meu pai. E depois meu pai se tornou um grande homem de Deus, um grande intercessor. Que maravilha, um homem Ricardo. Realmente usado pelo Espírito Santo. Que maravilha. Então vocês lá... A isso. Gente, pessoal que está nos assistindo aí, que recado maravilhoso. Que recado maravilhoso. Eu já estou guardando no meu coração a parte. Se todos ouvir esse recado atentamente, na verdade eu te confesso, Ricardo, eu não sabia que ia sair por aqui, tá? A entrevista, a entrevista eu não saí, eu não tinha a mínima ideia que ia sair por esse lado, entendeu? Então me toca profundamente. Ricardo, depois de Curitiba, tudo lá, como é que você parou em Foz do Iguaçu? Como é que foi? Não, essa transição de Curitiba, Foz do Iguaçu. Pois é, foi interessante porque, como eu disse, eu continuei jogando bola. Eu fui parar lá no América Mineiro, em Minas Gerais. Eu e um amigo meu, Fabiano, fizemos um teste no Cruzeiro, passamos. Mas aí, como nós já estávamos numa idade mais avançada, a gente tinha 18, 19 anos, mas eles já queriam garotos de 14. O futebol naquela época já buscava. Só que aí o professor gostou tanto de nós que ele ligou para um amigo dele do América Mineiro. E naquela época o América Mineiro estava começando reerguendo um time... um time antigo lá,
chamava 7 de Setembro, de Minas, para disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro, já profissional. E ele falou, vai, a idade de vocês está própria para isso. Fomos, fizemos o teste, passamos. E aí nós já estávamos prontos ali, de um grupo seleto, para nos tornarmos profissionais e disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Nisso veio um convite do Londrina aqui, sabe? Pessoas que eram ligadas ao futebol, sabe como é que é isso? Você vai ligar, tem uns meninos que foram para lá, estão lá em Minas, os meninos são bons. E aí o Londrina nos convidou para fazer o teste aqui. Para fazer o teste. Eu falei pro Fabiano, cara, melhor a gente estar no Londrina do que estar aqui. Nós estamos perto de casa, Londrina está disputando a primeira divisão e tal. E é um teste mesmo, não temos nada a perder, vamos. Ele falou, vamos. Aí pedimos licença, explicamos lá, eles toparam na hora. O pessoal foi muito parceiro e viemos. Só que antes de chegar em Londrina, eu parei em São João do Ivaí. Como eu disse para você, minha família é dali. Quando chegamos em São João do Ivaí, na casa de um primo meu, Valdir Pardim. Naquela semana, eu já estava na igreja, participava, estava frequente, participava dos grupos de oração. Naquela semana, quando eu cheguei na igreja, na paróquia lá, ia ter um seminário de vida no Espírito Santo. Uma semana. Rapaz, e Deus falou comigo. Aí eu peço licença a você. Se você acredita, não acredita, sabe? Mas para mim é muito simples dizer, ao mesmo tempo muito poderoso, né? Deus falou comigo mesmo. Ele disse, fica aqui que eu tenho algo para você aqui. Lá em São João do Ivaí. São João do Ivaí. E eu fiquei. E o Fabiano ficou louco comigo, meu amigo. Caramba, mas era um sábado. Vocês tinham um objetivo. A gente tinha um objetivo, tinha que ir para Londrina. Eu falei assim, não, Deus falou comigo, eu vou ficar aqui. Depois eu vou para Londrina. Já avisei, tal. Eu falei, Fabiano, você tá liberado, irmãos. Pode ir, não tem problema não. E ele era muito meu parceiro, muito meu amigo. Ele ficava pé da vida comigo, mas ele estava junto comigo, né? E eu tive a oportunidade de catequizá-lo e tal. Era um menino que estava também vivendo as experiências dele com Deus. E eu sei que ali, Josemar, Deus, de novo, foi o segundo ponto que Deus colocou em minha vida. Eu vivi uma grande experiência com Deus. Eu não vou contar os pormenores aqui por causa do tempo, mas assim, naquele dia, depois desse seminário de vida no Espírito Santo, eu tinha a certeza que o meu caminho não era o futebol, que o meu caminho era pregar o Evangelho. Liguei para todas as pessoas e disse, não jogo mais hoje. Agora estou no caminho de Deus. E aí com o futebol. Parei com o futebol. Parei com o futebol porque Deus me chamou a algo diferente. E aí falei com o Fabiano ficou assim, como assim Deus falou com você? Como assim Deus... Sem entender direito, né? Falei, irmão, tranquilo, vai lá para Londrina, faz o teu teste. Ele fez, ele passou, só que ele falou, não, eu prefiro ir para Minas. Aí ele voltou para Minas Gerais e eu voltei para Curitiba e me entreguei nos braços de Deus, fui para os grupos de oração. Como o pai tinha o comércio, eu trabalhava no comércio com meu pai e vivia todas as noites pregando nas paróquias de Curitiba. Toda noite eu estava em algum lugar pregando para os jovens. E ali comecei a minha vida missionária. Eu, depois disso, em 97, eu conheci a minha esposa hoje em 96, né? Mas fui casar com ela só em 2006, que nós nos casamos. E aí, quando nós nos casamos, a história é longa também, a história com a minha esposa dá um livro. Quando nós nos casamos, eu trabalhava no governo do Estado, trabalhava na Secretaria de Estado do Trabalho e Assistência Social naquela época. Lá em Curitiba? Em Curitiba, né? Trabalhava como assessor da diretoria geral e continuava a minha missão de pregador do Evangelho. Então, estava sempre viajando, pregando, coordenava nessa época o Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica do Estado do Paraná. E tinha terminado a minha coordenação, um ano de casado, e recebi um telefonema, um grande amigo meu, que é o Marcos Volcan, que naquela época era presidente do Conselho Nacional da Renovação Carismática. Então, coordenava a Renovação Carismática Católica no Brasil, e ele me ligando, me convidando para ser o coordenador nacional dos jovens.
Não foi fácil aceitar, aliás, nunca foi fácil aceitar qualquer missão assim. Eu sempre tive muito medo de aceitar, de ser uma coisa do ego, de ser, sabe? Sempre fui Também muito... que você sabe a responsabilidade que é, né, muito, Ricardo? não, é muito... O ego humano é um BO muito grande. Você entende? Você, interiormente, você se infla. E você acha que isso é capacidade tua. Quando você traz para você que essa capacidade é tua e não de Deus, aí é onde o teu ego... E é muito fácil, é muito tênue você falar que está servindo a Deus, mas marcando o seu próprio nome. Muito tênue. Que importância. Você entende? Você está em nome de Deus, mas servindo o teu próprio nome. Esse foi o erro, né? Lá, quando as línguas se dividiram. Não me fugiu a palavra agora. Entende? Fazer algo em nome de Deus ou para Deus, mas marcar o próprio nome. Então isso é muito fácil, é muito tênue, é muito perigoso. É que daí, na verdade, você traz a glória para você. Exatamente, você rouba a glória de Deus. E essa é a diferença de Pentecostes. Lá em Pentecostes foi isso. Exatamente. Porque o que acontece? A glória não é tua. Exato. Né? Exato. Nós estamos aqui, nós somos usados, mas a glória não é tua. Exatamente. A glória é de Deus. Quando você coloca o teu nome, então você puxou para você a glória. Isso. Ou quando você usa isso, muitas pessoas usam isso em questões comerciais, mas enfim, é um outro assunto. É um outro assunto. Mas a hora que você coloca o Senhor na frente, as coisas acontecem de uma forma diferente. Exatamente. Por isso que tem que ter um processo. Enfim, para mim sempre foi assim, um processo. Maravilha. Não é fácil, é discernimento, consulta pessoas que são da confiança, que são de oração, enfim. Foi um processo até eu aceitar coordenador nacional. Só que com isso, o Marcos Volcan falou assim, olha, eu preciso que você venha morar no Rio Grande do Sul. Porque o escritório nacional está aqui, aí você trabalha aqui com a gente no escritório nacional e está livre para a tua missão. E aí a minha esposa, que é baiana, a minha história com a minha esposa foi assim, eu fui conhecer meus tios, avós, lá da Bahia. Como eu disse, a minha família veio de lá. E quando eu fui conhecer a minha família, em 1996, aí eu conheci a minha esposa, que hoje é a minha esposa. Me apaixonei de cara por ela. Você olhou e falou, essa é a minha Rebeca. Essa é a minha Rebeca. E vou dizer para você, foram 8 anos de trabalho pela minha Rebeca. 8 anos de espera. Isso é uma outra história, mais outro podcast. Mas o nome do pai dela não é Labão, né? Não é Labão. Muito, muito pelo contrário. É Lorival, também já partiu esse ano. Meu sogro querido, amado, segundo pai que eu tive. E aí, minha esposa, eu falei para ela, vamos, ela aceitou na hora, fomos para o Rio Grande do Sul, ficamos no Rio Grande do Sul 2 anos, foi o tempo da minha coordenação. E naquela época, no segundo ano, a gente já tinha uma certeza. Olha, nós não vamos ficar no Rio Grande do Sul, só que a gente não tinha mais uma visão de voltar para Curitiba. Sabe aquele momento que você fala assim, e agora? O que eu vou fazer da vida? E aí, obviamente, nós nos colocamos, rezamos, discernimos, tomamos decisões. E aí eu vim pregar um retiro aqui em Cascavel. Era um encontro estadual de jovens, eu ainda era coordenador nacional, encontro estadual de jovens aqui em Cascavel. E aí a minha esposa estava naquela época, ela é biomédica de formação, ela estava naquela época procurando concursos para fazer. E tinha um concurso aqui em Foz do Iguaçu, na mesma data desse encontro. Ela falou, já que você vai, o que você acha de eu fazer esse concurso? Olha os destinos se encontrando aí. Aí eu falei, não, bora. Aí ela se inscreveu para o concurso, enquanto eu estava lá pregando para os jovens, ela veio fazer o concurso aqui. Foi justamente nesse concurso que ela passou. Então, no dia 22 de novembro de 2008, Deus plantou a gente aqui nessa cidade. Você desembarcou em Foz do Iguaçu? Desembarquei. Com mudança e tudo, viemos. A Gabi, graças a Deus, passou no concurso. Ela hoje é funcionária do município aqui. E aí construímos a nossa vida aqui, os nossos 2 filhos. O João Pedro nasceu em março de 2010 e o Tiago Henrique nasceu em setembro de 2014. São nossos presentes. E, cara, eu sou apaixonado por Foz. Que maravilha, que maravilha, Ricardo. Foz do Iguaçu é apaixonante, né? Ela é. Eu procuro sempre falar de pessoas daqui, fizeram história aqui, empresários daqui, pessoas que, igual eu, por exemplo, eu nasci aqui em Foz do Iguaçu. Nasci aqui em Foz do Iguaçu. Meu pai veio para trabalhar na Itaipu, eu nasci em Foz do Iguaçu até hoje. Eu amo essa terra aqui. Eu amo esse lugar. E nós estávamos descendo a Avenida Brasil esses dias, nós estávamos no comércio aí,
E tem uma pessoa que fez uma pergunta para você lá, Ricardo. Opa, Sabia legal. que você ia estar Legal. aqui, que você tinha aceitado, gentilmente, tinha aceitado esse convite Show. para estar aqui conosco e fez uma pergunta. Eu vou pedir que você coloque o fone para a ok. gente ouvir. Então, Vamos lá? Gente, hoje a gente tá aqui com a Silvia. Tudo bom, Silvia? Tudo bem. Beleza? Ó, ela tem uma dúvida pro nosso querido convidado. Pode falar, Silvia, por favor. Ricardinho, eu soube que você já teve empresa. Eu queria saber como que foi a tua experiência profissional. Maravilha. Olha só. Obrigado, Ricardinho. viu, Silvia? Obrigado pela pergunta. Se você veio para Foz, então, né? Só para a gente chegar na pergunta dela. Aham. Você veio para Foz, trabalhando, tua esposa já era funcionária, Isso. concursada e tudo. Isso. E você tentou aí arrumar alguma coisa para fazer? Foi empresário, direto, já? Como é que foi? Não, daí eu cheguei aqui, o primeiro ano foi muito difícil, tive alguns convites, inclusive até para já naquela época me convidaram, porque como eu vinha muito a Foz, eu vim muito aqui por conta do trabalho na igreja, então eu já tinha aqui algumas pessoas aqui, principalmente da igreja, já me conheciam. Então quando eu cheguei em Foz, eu recebi um convite, inclusive, para um cargo político, né, para ser assessor. Aí eu falei, não, eu não quero, agradeço, precisava. Mas eu falei, não, não, deixa eu quietinho, eu vou trabalhar de uma outra forma. Mas não foi fácil, demorei um ano até encontrar, e eu fui trabalhando. Aí o padre Sérgio, na época, me convidou para ajudá-lo na obra da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, que estava ainda naquela época, nos projetos. Então, como eu trabalhei bastante isso dentro da igreja, então eu fui ajudando. Só que eu não era aquilo. E eu era apaixonado por livros, sempre fui apaixonado por livros. E na Renovação Carismática, a gente cuidava de uma parte lá da revista, da editora. Aí eu falei, cara, eu podia montar uma livraria católica. E aí é um ponto que eu quero dizer para todo mundo agora, falando de empreendedorismo. Às vezes você tem uma paixão. No meu caso, a paixão era o livro. Mas não viva só de paixão. O empreendedorismo não é só paixão. Se você não tiver preparo, se você não tiver gestão, se você não tiver realmente preto no branco, que é o conhecimento da gestão, cara, você pode ter a maior paixão do mundo, você vai falir com a tua paixão. E foi o que aconteceu. Eu fali. A minha primeira empresa, sou empresário hoje. Tenho outra empresa, inclusive é uma empresa de comunicação. Né? Mas eu fali o meu primeiro negócio. Você chegou a montar a livraria? Eu montei a livraria, linda livraria. Essa livraria era? Livraria Católica Lumen. Lumen. E aí era segmentada. Quanto tempo você ficou com essa Eu livraria? fiquei de 2010 a 2012. 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí eu passei momentos bem difíceis da livraria, né? Tive algumas experiências muito negativas de pessoas que acabaram não honrando o compromisso comigo, mas eu não dou nenhuma responsabilidade a essas pessoas. A responsabilidade é minha. Certo? Porque quem fez o negócio fui eu, quem assinou fui eu, quem acreditou fui eu, sabe? Eu passei muito tempo da minha vida responsabilizando outros pela minha derrota lá, meu fracasso. Não, o fracasso foi, hoje falo com maior assim, tranquilidade, o fracasso foi meu, sabe? Porque eu não tive a competência, a inteligência de buscar conhecimentos, de aprimorar conhecimentos para tocar aquele negócio. Que era um negócio que realmente poderia ter dado certo se eu estivesse preparado. Então, na verdade, Ricardinho, a gente vê aqui uma história real de que só o amor e a paixão não tocam o negócio. Né? Você tem que ter o preparo, você tem que ter Porque às vezes a gente tem um sonho, né? Sim. Você tem um sonho de montar um negócio. Sim. E na primeira oportunidade que você vê, você fala, eu vou fazer. Eu vou fazer. Às vezes, talvez não era o momento. Talvez a preparação não estava... E é interessante só o amor e a paixão. E vale, inclusive, para o casamento. Só o amor e a paixão não sustenta casamento. Eu sempre digo... Dá um conselho aí para nós em relação a casamento. A minha esposa usa uma frase muito bacana. Ela diz assim, muita gente acha que é o amor que sustenta o relacionamento. Não é. É a forma de se relacionar que sustenta o amor.
Exatamente. Entendeu? Então a pessoa tem amor, tem paixão, mas é um grosso. Não busca conhecimento, não sabe como a mulher dele funciona, não dá um carinho. não sabe a linguagem dela. A gente agora tem, graças a Deus, tem todos esses conhecimentos. Não sabe o tipo de perfil comportamental que ela é, não se autoconhece, não conhece a pessoa, né? não estuda para ser um pai e uma mãe melhor. Também precisa. Tá, mas eu amo a minha esposa, eu tenho paixão pelos meus filhos, mas derrama suas dores em cima deles. Vale para qualquer coisa na vida, né? Mas eu digo o seguinte, a empresa, para mim, foi uma dor muito grande, que é muito doloroso, né? Falir negócio, você sair com contas para poder pagar. A impressão que você está derrotado. Foi muito doloroso, porque eu nunca, na minha vida, tinha vivido uma experiência de ficar devendo algo para alguém, né? Mas eu fui honrando todos os meus compromissos. Eu nunca vou esquecer o dia em que eu peguei o meu carro e fui entregar meu carro. Fiz um acordo amigável com o banco. Tá aqui, ó. Fui lá, peguei o carro, entreguei o carro, voltei a pé para minha loja, falando com Deus, orando. Entendeu? Então foi um momento assim muito devastador, difícil na minha vida, mas mais uma vez eu digo, aquele momento foi crucial para mim. Foi mais um momento assim que Deus mudou, moldou, mas foi debaixo de muitas lágrimas, muitas lágrimas. Aprendizado, e hoje, né, Ricardo? muito, O aprendizado, é gigantesco. E depois eu fechei essa empresa e abri a empresa que eu tenho hoje, que é a empresa de comunicação. Aí sim, aí eu tinha entendido que eu precisava crescer, que precisava entrar nesse negócio como um homem de negócio, que é os cuidados financeiros, que é o cuidado com a contabilidade, que é você ter responsabilidade fiscal, que é você cuidar bem e administrar bem o seu dinheiro. Então, graças a Deus, hoje, né, tenho tranquilidade hoje para falar. E que ele fala para todos os empreendedores, né, primeiro honrar os empreendedores, que empreender no Brasil é um negócio extraordinário, difícil, é para pouco, tem que ser muito, muito forte para isso, né? Mas leve com seriedade, amor e paixão é fundamental, é a alma do negócio, mas tem que se preparar. Imagino. E daí, Ricardo, você já estava aí trabalhando na renovação carismática e tal, e estava na rádio, você começou como radialista, então. Exato, porque daí, quando eu vim para Foz, eu comecei a estar aqui na igreja, trabalhando, e na época o Padre Paulo... Padre Paulo Souza. Ele não está mais em Foz, né? Não, ele está em Guarapuava. Está em Guarapuava. O Padre Paulo tinha já a rádio, era muito conhecido aqui em Foz, e ele nós nos conhecemos através da igreja, e ele me convidou para ir na rádio, fazer um trabalho, uma entrevista. Ele falou, cara, fica aqui, me ajuda, preciso de ajuda. E aí nós fizemos uma grande parceria na rádio, né? Chegou um momento assim que o padre... Ele falou, cara, toca o meu programa. Então eu ficava lá, ele ia de vez em quando, eu ficava lá, fazia o programa de evangelização, que era a minha pegada, né? Eu imagino, Ricardo, sabe por quê? Porque assim, há pouco tempo aqui, há pouca hora atrás, nós estávamos conversando sobre a tua voz, né? Eu acho que na rádio aí, ele viu esse potencial da tua voz. Exato. Aí, tinha a voz, né, que para a rádio é importante, e aí era o conteúdo que ele precisava, né? Que era justamente a evangelização. O conteúdo espiritual. Que é da onde eu venho, né? E foi um trabalho maravilhoso. Aí a gente fazia o trabalho na rádio, fazia o trabalho nas igrejas. Então a coisa foi... Ali eu fui conhecendo Foz, e muitas pessoas foram também me conhecendo aqui da cidade. Tá, agora diz para nós, Ricardo, da rádio... Você falou aí, até chegar na rádio, e a curiosidade não é só minha, né? A curiosidade é de todos que estão aí nos assistindo. Da rádio para a televisão, como é que foi esse passo? Olha, foi, como eu disse para vocês, eu estava na rádio, tinha a livraria não estava bem, estava péssima, e eu estava me sentindo naquele momento assim, muito entristecido, envergonhado. Eu falava, meu Deus, parece que não tem a luz no fim do túnel, né? E aí mas continuei fazendo todas as minhas coisas. Nunca deixei de estar na missão, sabe? Alimentando a minha fé, pregando o evangelho. E era a Páscoa de 2012. Eu estava indo para a casa do meu pai.
eu estava num momento assim tão duro, tão difícil. Eu falei com a minha esposa assim, eu preciso ir a Curitiba. Eu preciso um abraço do meu pai e da minha mãe. Preciso que eles orem comigo. Preciso ouvir meu pai falando comigo. E no meio do caminho, o padre Paulo ligou. Ei, meu filho, tudo bem? Eu falei, tá onde? Eu falei, estava justamente passando por Guarapuava, onde ele está hoje. Ele falou assim, ó, o pessoal da TV Naipi quer o teu contato. Eu falei, da TV Naipi? É, da TV Naipi, eles querem o teu contato. E ele já foi logo emendando. Ele falou assim, ó, e você vai ser apresentador de TV. Eu falei, como? Falei assim, padre, que história é essa? O padre Paulo sempre foi muito arrojado, né, e tal. Aí, valente, né? Ele é um valente. Não, ele é muito arrojado. Aí eu falei, padre, que história é? Não, meu filho, vai tranquilo, quando você voltar, você vai estar apresentando um programa de TV. Aí eu desliguei o telefone, minha esposa do lado, eu falei assim, Gabi, minha esposa é Gabriela, Gabi, o padre Paulo falou isso. Aí eu falei assim, não entendi nada, e realmente eu não entendi. Aí até Gabi... então você não tinha contato nenhum com a TV Naipi? Não tinha nenhum contato. Teve lá? Nunca tive. Aí a minha esposa falou assim, mas será que o padre Paulo não está enganado? Porque às vezes ele dá uma viajada assim, porque ele é muito empolgado. Eu falei, bom, não sei, está na mão de Deus, nós temos rezado há muito tempo sobre isso. Fui para Curitiba, quando eu voltei, o que era na verdade? A TV Naipi tinha me convidado para fazer testes. Porque alguns deles tinham me visto na igreja, pregando, e eles iam começar o programa chamado Naipi Comunidade, que é hoje o Massa Comunidade. É o Massa Comunidade. Exatamente, que era um programa voltado para o social. E eles queriam algo novo. Mas tinham lá pelo menos, sei lá, umas 6, 7 pessoas fazendo teste, 10 pessoas, eu não lembro ao certo. Fizeram uma seleção de pessoas. Fizeram uma seleção, trouxeram para televisão. Exatamente. E dali ia passar o peneirão lá. Peneirão. Era uma peneirada. Então, quando eu cheguei na TV, me acolheram lá, disse, ó, é um teste, você topa fazer? Foi um teste? Topa, eu tô aqui, né? Falei, cara, eu sabia que tinha... Aí me falaram, ó, tem gente aí que já é tarimbada de TV e tal, mas tenta aí. Né? Acho que meio que já para me desmotivar. Aí eu falei, não, tô aqui, coloquei na mão de Deus. E o teste era o seguinte, Josimar, hoje você conhece a TV. A TV hoje você vai lá, a gente tem o teleprompter, o TP, que é onde passa um texto. Você lê o texto. Você lê o texto. Naquela época não tinha. A TV Naipi não tinha teleprompter. A TV Naipi era na raça. Então, o cara falava assim, 1, 2, 3, valendo. Pronto. Você entendeu? Então o teste era, eu tinha que inventar uma situação e chamar a matéria. Quando voltasse, eu tinha que dar o comentário daquela matéria. Então ele falava assim, o que você vai falar agora? Eu vou falar do esgoto da Dona Maria lá do Morumbi. 1, 2, 3 e... Gente, é o seguinte, agora eu quero falar para vocês de uma história que chegou pra gente, a Dona Maria, lá do Morumbi, lá da rua Palestra Itália, tá com um problema sério de esgoto na frente da casa dela, estourada, a Sanepar não resolve, ela chamou aqui a gente na IP Comunidade. Vamos ouvir o que a Dona Maria tem para dizer? Coloca aí. Aí... Mas é uma câmera, você sabe como é que é. É uma câmera. Sim. Não tem ninguém, é um vácuo. É que nem olhar aqui, você não vê ninguém. Você sabe que tem milhões de pessoas lá atrás. Exato. Mas aqui para você é uma câmera. Aí ele falava lá, 1, 2, 3, voltou. Pois é, gente. Aí tinha que dar o comentário. A Dona Maria está aí, a nossa equipe já foi buscar uma resposta da Sanepar, outra resposta da Prefeitura, porque o pessoal mexeu no asfalto. Tinha que criar na hora. Entendeu? E ali que os caras viam, se você tinha a capacidade de dominar, de articular, de criar, de ter as saídas. E a igreja me deu isso. A igreja me deu isso, sabe? Hoje eu falo isso com naturalidade. Naquela época, óbvio, davam as engasgadas e tudo, mas eu tinha essa habilidade. Enfim, todo o processo foi passando e, graças a Deus, eu venci esse processo. Me escolheram em 14 de maio de 2012. 14 de maio de 2012 eu estreei o Naipi Comunidade. 3 meses depois, a gente já tinha saído do Ibope, nós já começamos líder de audiência no Naipi Comunidade. Líder de audiência já. E depois a história rolou na TV. Graças a Deus até hoje, são 12 anos. Que maravilha. Que gratidão eu tenho à TV Naipi e a Deus. Você estava no Naipi Comunidade e daí depois, como que você foi pro
pro Tribuna da Massa, pro primeiro... Aí gerou o primeiro impacto na parte da manhã. Como é que foi? E não, essa passagem, ela é engraçada. Eu fui para um programa social. Exatamente. Era um programa para falar. Até hoje, o Massa Comunidade é um programa social. Ajuda pra caramba todo mundo. Tinha essa questão que é da ajuda. Social. Que é o social, que é atender o povo, que é algo que eu amo fazer. Entendeu? Atender as pessoas. Né? Olhar com carinho para a dor daquela pessoa e tentar fazer algo para resolver. O programa nasceu com isso. Só que naquele ano era um ano eleitoral. E aí, o Luciano Alves, que apresentava o Tribuna da Massa, saiu, porque ele foi fazer parte da campanha eleitoral daquele ano. Quando o Luciano decidiu sair para a campanha, sair assim, ganhar aquele tempo, né? Abrir um tempo. O diretor da TV me chamou. Ele falou assim, eu quero que você apresente o Tribuna da Massa. Eu falei, jamais. Não. Porque você não tinha sido contratado pro Tribuna, né? Não. Cara, eu não gostava, realmente eu não gostava de programa policial, nem assistia programa policial, sabe? Cara, que não. Eu falei, não, Edson, não. E outra, o Tribuna da Massa, até hoje ele é um canhão de energia, de audiência. Ele é um jornal nacional para a nossa região. Você entendeu? Se bem que o Jornal Nacional hoje já não é muita coisa. Mas naquela época era. Sim. Então o Tribuna era assim muito forte. E aí o Tribuna ele era mais ou menos um triturador de apresentadores. O Luciano Alves estava no auge dele. E as pessoas que iam apresentar o programa, muitas vezes chegava lá, o pessoal falava, meio que queimava a pessoa. Olha. Sabe? E eles falavam, olha, não dá. E nós queremos você. Eu falei, cara, mas eu comecei agora, 3 meses. Ele, não, e policial eu não vou. Não, policial eu não vou. Foz é uma cidade muito perigosa. Quando eu cheguei em casa, que eu falei para minha esposa, que me convidaram para ir para o Tribuna da Massa, a minha esposa falou, não, pelo amor de Deus. Só que foi no outro dia, foi o terceiro dia. Aí chegou um dia, o meu chefe falou assim, ele falou assim, Ricardinho, o Edson. Um abraço pro Edson. Um abraço pro Edson. Um abraço pro Edson e a esposa dele lá, grande amigo. Obrigado, Edson, pela confiança. O Edson falou para mim, você não é um homem de Deus? Eu falei, eu sou. Ele falou, você acredita que quem te colocou aqui nessa TV? Eu falei, Deus. Deus, eu nunca trabalhei em TV, estou aqui hoje. Estou aqui. Pois é. Então, se você é um homem de Deus, dobra teu joelho, fala com Deus, que essa é a oportunidade da tua vida. Olha aí. Quando ele falou isso, eu falei, putz, tá bom. Aí eu fui realmente. E aí, eu me agarrei na fé mesmo. E Deus me disse algo muito pela palavra, né? Ele falou assim, olha, eu te fiz luz. E luz, meu filho, é para brilhar na escuridão. Se não for para brilhar na escuridão, ela não tem sentido. Então, aproveita essa oportunidade, que é a dor, que é a dificuldade, que é tanta coisa ruim que acontece, e seja luz. Eu chamei o Edson de novo e disse, eu vou, mas com algumas condições. Eu vou ser eu não vou ser o meu amigo Luciano Alves, meu colega Luciano Alves. Eu lembro que na época, quem apresentava o Tribuna da Massa, ele dançava lá, ele fazia Hoje é o Flávio Ferrari, né? Hoje é o Flávio. Um abraço pro Flávio Ferrari. Um abração Queremos pro Flávio. você aqui, viu, Flávio? Queremos você aqui. Com certeza ele virá. E eu lembro que na época o Luciano Alves, o outro apresentador também, fazia uma dancinha, tinha uns memes lá e tal. E você não tinha nada disso. Não, o Luciano tem um carisma de apresentador, na minha opinião, imbatível, né? Mas era a característica dele. Então, se eu fizesse alguma coisa igual a ele, eu estaria imitando e deixando de ser eu, certo? A primeira coisa que eu falei, olha, eu vou ser eu, os comentários meus vão ser assim, eu não vou fazer assim, eu vou fazer do meu jeito. E aí, Josimar, para surpresa minha e de todos, o programa deu muito certo. Eu apresentei o Tribuna durante toda a ausência, deu quase 6 meses de programa. Pegamos uma época bem de Ibope, o Ibope subiu também. E quando terminou essa fase, que o Luciano voltou, que eu achei, agora eu vou voltar para o Naipi Comunidade. Não, a TV Naipi começou o Tribuna, segunda edição, que era o Tribuna da noite. Já tinha o da manhã, aí tinha o do meio-dia e eles colocaram um da noite. E eu fui apresentar o da noite.
E dali da noite, depois eu fui pro Tribuna Amanhã, e do Tribuna Amanhã fiquei, são 10, nas manhãs de Foz e oeste do Paraná, foram 10 anos até então. Daí foi mudando de nome e tal, Isso. e hoje, Primeiro Impacto. Agora, Ricardo, me diz uma coisa. Você aí, toda a nossa conversa aqui, que a gente... é uma pessoa religiosa. Pessoa que crê em Deus. Sim. Pessoa religiosa. Uhum. Como que você, no momento que você aceitou, porque você teve essa revelação, teve esse sinal da parte de Deus que você precisava ser luz. Isso. Precisava ser luz. Agora eu fico imaginando assim, ó, qual foi a tua dificuldade que você enfrentou quando você saiu do Naipe Comunidade, onde você foi aprovado, e você foi apresentar um programa policial. As notícias que você dava nesse programa policial não era a língua que você falava. Não era aquilo que você vivia, que você viveu, assim, enfim, lá atrás, no passado, alguma coisa. Sim. Mas eu digo assim, mas não era a língua que você falava atual. Bem longe disso. Muito longe disso, porque você estava dando palestra lá para os jovens, na renovação carismática, junto com o pessoal ali na mesma fé e conduta tua. De repente você vai para um programa policial. Aí lá você vai encontrar notícias e você tem que dar notícia. É duro. E você tem que dar o teu parecer. Me diz aí, como é que foi essa Não, transição aí? É uma luta interior muito grande. Muito grande mesmo. E a maior dificuldade, e eu entendo isso, foram as pessoas da própria igreja. As pessoas da própria igreja que me condenaram muito por isso. Né? Mas eu entendo que era para me proteger. Eu entendo que era o medo de que eu me perdesse. Sim. Né? Mas eu coloquei, como eu disse a você, não foi nenhuma revelação, sabe? Foi olhar para a palavra já é revelada, né? Olhar para a palavra, entender, é óbvio que justamente aquela palavra encher meu coração foi para mim um sinal. Eu falei, cara, não gostaria de ficar falando de crime, de morte, de homicídio, de assalto, de coisas tão nefastas, tão duras. Isso. Cara, foi duro. E é duro até hoje. Eu não gosto de falar o que eu falo. Não gosto de mostrar o que eu mostro. Até hoje. Você não gosta Não gosto. de noticiar uma notícia ruim? Não gosto. Você prefere estar lá com os teus jovens? Você prefere passar uma missão de libertação, uma missão de paz, uma missão de... Eu gosto do que eu faço. Amo a TV. Amo. Espero que Deus me dê longa vida para trabalhar. Amo o que eu faço. Amo estar lá, naquele estúdio que você conhece tão bem. Amo estar lá. Mas eu ainda sonho em fazer outros trabalhos nesse sentido. Com certeza. Mas, uma vez que Deus me plantou lá, então eu tenho que ser luz. E não foi fácil. Sabe, não foi fácil. Aí o que eu comecei a fazer? Ao invés de xingar o bandido, ao invés de desdenhar da situação, eu comecei a humanizar aquilo. Eu comecei a fazer questionamentos para as pessoas. Eu comecei a conversar com o senhor de casa, a dona de casa. Eu comecei a falar de Deus. Por isso que eu sou conhecido. E teve um tempo que eu fui, inclusive, perseguido. Porque as pessoas diziam que eu era um pastor apresentando o programa. Internamente se levantaram vozes. Não, porque você Tá vindo para você é um pastor. Tá vindo para um lado mais religioso. Exatamente. Eu falei, é o que eu sou. Se não tá bom, bola para frente. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Né? Eu sempre tomei muito cuidado para não fazer proselitismo, sabe? Justamente para não fazer um palco ali da pregação. Não é o lugar. Não. Mas eu não posso deixar de derramar quem eu sou e daquilo que eu tô cheio. Exatamente. Quando nós começamos essa conversa aqui, eu até falei para ti que a conversa saiu para um lado que a gente nem esperava. Você viu o que é? A própria palavra de Deus diz que a boca profere aquilo que o coração está cheio. O que o coração está cheio. Aquilo que o coração está cheio. Maravilha. E aí, Josimar, o que aconteceu? Eu comecei justamente, então vinha uma cena difícil, uma situação difícil. Eu falava do fato. Eu nunca deixei de ser forte com fato. Entendeu? Mas eu sempre tratei com respeito a todos.
Isso. Eu comecei a receber cartas de pessoas que estavam presas. Eu comecei a receber cartas das famílias de presos. Eu comecei a receber cartas das famílias de vítimas. Todas elas agradecendo. Todas. Os Dizendo. seus comentários, a forma como que você passa a notícia. Sim. Agradecendo. E realmente, Ricardo, Porque eu sempre dizia assim, atrás, porque acontecia tal coisa. Eu dizia assim, eu tenho absoluta certeza que o pai, a mãe, o irmão, a irmã desta pessoa aqui vai estar ouvindo essa está notícia. sofrendo demais. Porque eu não acredito que alguém entrou aqui nesse mundo para fazer o que essa pessoa fez. Eu tenho certeza que na história o pai e a mãe dessa pessoa deve ter dito diversas vezes, vai para o outro caminho, mas ela foi por esse caminho, olha só a desgraça que aconteceu. Você entende? Sim. É um outro comentário, é uma outra linha. E olha, existe um fato que aconteceu comigo, Josimar, dentro de um supermercado. Eu estava no supermercado, chegou um rapaz, e ele chegou e falou, ô Ricardinho, eu quero te dar um abraço. Pô, vim aqui dar um abraço e tal. Eu falei, cara, tenho que te agradecer. Eu só tô aqui hoje porque um dia eu assisti o teu programa na TV, eu estava pronto para ir para um assalto. Eu e mais os comparsas, nós íamos roubar um malote, fazer um assalto a um malote. Cara, Certo? Eles tinham tramado tudo na noite anterior. Tudo na noite anterior. E naquele dia eles iam fazer o assalto. Só que ele acordou cedo, pai e a mãe dele assistindo o programa, ele acordou e sentou para tomar um café. E aí eu mostrei uma história de um jovem, que eu nem lembro que história é essa do jovem, e eu disse, assim, olhando para a câmera, porque muitas vezes eu gosto de falar isso porque eu sei que isso vai chegar lá. E eu disse assim, ó, atenção você, jovem, você que está me assistindo agora. Dá uma olhada pro teu pai, pra tua mãe que está tomando café com você e agora. Porque o pai e a mãe desse jovem que eu acabei de mostrar, talvez nem tenham coragem de botar um pão na boca agora, chorando, porque as besteiras que o filho cometeu. Deixa eu perguntar para você, o teu pai, a tua mãe que está aí com você agora, merece amanhã eu mostrar você aqui? Ou na cadeia, ou morto. Você acha que é isso que Deus tem para você? Você acha que você vem nesse mundo para fazer essas coisas? Pensa bem. Ele disse que ele deixou o café. Aquilo mexeu com ele. Ele foi para o quarto, que ele chorou. E ele era um jovem que ia para a igreja evangélica. Ele era um evangélico, família evangélica. Mas ele desviou. Ele falou, cara, Deus falou comigo naquele dia. E eu tenho um filho. Um filho que eu não estava nem cuidando dele. Não casei com a mãe, nem nada. E nós tivemos problemas de relacionamento. Eu peguei o telefone, liguei para todos os meus comparsas e falou, não vou. Eles ficaram putos. Eu falei, não, cara, não vou. Cara, boa sorte para vocês. Falou, boa sorte para vocês e tal. Não vou mais. Fiquem de boa. Não tô mais nessa. Ele desistiu do delito? Na hora. Ele desistiu naquele dia, naquele momento ele desistiu. Aí, no mercado, ele pegou o celular, mostrou e falou, esse aqui é meu filho. Essa aqui é a mãe do meu filho que eu voltei a namorar agora com ela. Aí virou a foto e falou assim, essa aqui é a minha igreja, para onde eu voltei. E hoje eu tô aqui, tô trabalhando, tô feliz. Transformação. Cara, aquilo assim, eu falei, eu pensei comigo assim, falei assim, valeu tudo que eu já vivi nessa TV. Você não lembrou lá do Padre Paulo, Tudo. que falou, e quando você foi buscar a confirmação de Deus, Deus falou, você é luz. E a luz, aonde a luz é acesa, a treva tem que ir embora. A treva tem Por isso que eu sou muito grato a Deus, porque as pessoas me encontram na rua. Assim, é demais, assim, é bonito de ver. Eu fico emocionado mesmo. As pessoas dizem assim, eu gosto de você, sabe por quê? Porque você chega lá, você fala de Deus. Você sempre começa o teu programa, Deus abençoe teu dia, tua vida. Cara, que tem um batalhão, eu quero agradecer. Tem um batalhão de senhoras e de senhores, principalmente, cara, tem eles são um batalhão de intercessão. É bonito de ver.
É bonito, assim, eu sou muito grato. Então, hoje, eu olho para trás e fico muito feliz de nunca ter negado a minha essência. Que maravilha. Sabe? E creio que isso Deus tem me honrado, né? Só no programa da manhã, sem contar os outros, só no programa da manhã, esse ano eu completei 10 anos de liderança de audiência. Cara, você ser líder de audiência é um negócio muito duro. Agora, você ficar 10 anos no topo é mais duro ainda. Com grandes concorrências, com grandes TVs, com grandes apresentadores, com grandes programas ao meu lado. Então, eu sou muito grato a Deus, grato à TV Naipi, um beijo para todo mundo da TV Naipi, sabe? É uma história... Se hoje eu tivesse que sair, né? Sair da TV, encerrar aqui esse capítulo, cara, eu tenho absoluta certeza de que eu olhar para trás... A missão foi cumprida. Missão cumprida, cabeça erguida, respeito a todo mundo e uma história... Eu posso dizer que lá na história da TV Naipi também vai ter assim, um antes e um depois da passagem do Ricardinho, se isso acontecer. Lógico. E vocês ganharam um prêmio agora, né? Por audiência, maior audiência isso, no horário. Você exatamente. ganhou, o Flávio também, Flávio, a Jânia. A Jânia foi o maior crescimento. O maior crescimento. É o maior crescimento de audiência. Ela não é o primeiro lugar, mas ela foi o que mais cresceu. O Tá Na Hora, que nasceu agora, 3 meses, ele é o segundo lugar, mas ele também cresceu absurdamente. Cresceu muito. Massa Comunidade é primeiro também, o Tribuna primeiro. Que maravilha. E o Primeiro Impacto consolidado. E o mês passado você recebeu uma homenagem na Câmara dos Vereadores aqui de Foz do Iguaçu. Mais um desses presentes mais de Deus, um prêmio. Um grande reconhecimento, né? Justamente um prêmio, né? de exemplo de comunicação, né? Destaque, melhor dizendo. Exemplo não. Exemplo eu nem me coloco, mas assim, como um destaque da comunicação de Foz do Iguaçu. Agradeço, né, ao João Morales, que é o presidente da Câmara, né, por ter colocado meu nome junto com tantos outros grandes nomes de Foz. Eu tive essa honra de receber esse prêmio que está guardado no meu coração. Veio mais uma vez, né, para coroar esse momento tão especial. Que maravilha, Ricardo, que maravilha, fico contente. E na rua temos uma outra pergunta para você. Bora. Tá lá, na Legal. rua temos uma outra pergunta, vamos ouvir. Vamos lá. Coloca o teu fone. Aqui para ouvir. Agora a gente está aqui com a Ellen. Tudo bom, Ellen? Tudo bem. Beleza? Tudo bem. Pode falar sua dúvida para o Ricardinho, por favor. Então, Ricardinho, o senhor é formado em políticas públicas, certo? Então você já pensou em se candidatar para algum cargo político? Essa pergunta hoje... Ellen, né? Ellen. Essa pergunta hoje, Ricardo, não poderia ficar fora. É uma pergunta bastante competente, né? Legal. Competente. Eu sou formado, na verdade, não em políticas públicas, em ciências políticas. Ciências políticas. Isso. Que também não... Tem uma grande relação. Ciências políticas e... Tanto porque eu gosto da ciência política, porque a política mexe com tudo da vida do ser humano. E eu sempre gostei da política, né? Apesar da nossa história do Brasil ser uma história tão dura, né? De maltratarem tanto a política no nosso país, mas eu entendo, e o Papa João Paulo II, ele diz algo muito, muito forte, São João Paulo II hoje para nós católicos, né? Ele diz que a política é o melhor e maior instrumento de transformação e de caridade. Porque se todo poder, Deus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso. Eu sou imagem e semelhança de Deus e você também. E você também. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus nos transmitiu também o poder. Tanto é que, lá no Gênesis, Deus dá ao homem e à mulher poder. Dá ao homem. Te dou poder, dominai. Mas esse domínio, ele não é um domínio qualquer. Ele é o domínio da responsabilidade. Por isso que ele diz, crescei e multiplicai. E esse crescer e multiplicar é amplo. Ele não se fala só sobre a relação sexual, na questão de ter filhos, certo? É um crescer
no sentido de crescer como ser humano, de crescer como emocionalmente, intelectualmente, você precisa crescer sempre socialmente, exatamente, e de multiplicar também, obviamente que a palavra está direcionada ao multiplicar na questão geracional, né? Mas é também de multiplicar talento, de multiplicar vida, de multiplicar muita coisa. Oportunidade. O poder, o verdadeiro poder, ele é sempre voltado para a vida. Ele é sempre voltado para o crescimento. Ele sempre multiplica as coisas. Ele não divide as coisas. Ele multiplica as coisas. Esse é um princípio espiritual. Então, a política, ela é o exercício do poder divino. Divino. Que foi conferido ao homem, para que, olhando para o poder divino, reflita na sociedade, no mundo de hoje, a maneira como Deus gostaria e quer e planejou que o mundo fosse. De amor, de respeito, de carinho, de cuidado, e que todos possam viver aquilo que é próprio de Deus. É o amor. Harmoniosamente. Então, quando esse poder é usurpado, quando ele é usado de maneira errada, ele já não é mais poder. Entendeu? Ele é qualquer outra coisa, menos o poder. Porque poder mesmo, só Deus tem. Só Deus tem. Então, eu só posso falar que eu tenho poder se eu estiver alinhado com o coração de Deus. Aí eu tenho poder. Certo? Se eu não estou mais alinhado com Deus, eu estou usando uma posição de poder para subjugar, para maltratar, para fazer tudo que é errado. O demônio, e aí, desculpa se as pessoas acreditam ou não acreditam, vou pedir uma pausa. O demônio, ele é o vendedor do poder. O demônio não tem poder. O demônio tem força. Poder só Deus tem. Só Deus tem. E ele tinha poder. Ele é o anjo de luz, era um Lúcifer. Ele tinha um grande poder. Mas ele perdeu o poder, ele ficou com força. Porque a força não lhe foi tirada. Por isso que, quando o homem se desvirtua do poder divino, ele tem força. E ele governa por força. E quando o homem exerce um governo por força, as piores aberrações conhecem. Hitler, força. Entendeu? Stalin, imposição, força, né? só pela força. Imposição. Exatamente. E eles se auto-intitulavam homens do poder. Não existe. Para mim é muito claro isso. Sabe? Então, a política me encanta nesse sentido. Ela é um instrumento dado por Deus aos homens para exercer o poder. Um poder que liberta, um poder que torna a vida de todos mais harmoniosa. Essa é a linha. Essa é a nossa cosmovisão, né? A visão do cosmos na nossa identidade judaico-cristã. A nossa política atual hoje, Ricardo, a gente fazer um panorama da nossa política atual hoje, como que tu faria? Como é que eu não entendi a pergunta? Um panorama da nossa política atual hoje. Como nós estamos hoje, a nossa política no Brasil. Vamos falar do Brasil aqui. Como que você, assim, em poucas palavras, assim, o que você diria da nossa política hoje no Brasil? É interessante, a política do Brasil hoje vive um momento histórico. Histórico. Nunca tivemos um momento de divisão, certo? Certo, correto. Ela tinha uma pseudo-divisão 15 anos atrás, onde a política ficava ali entre PSDB e PT. Hoje, para mim, essa divisão nunca existiu. Era simplesmente... Era a dança das cadeiras, né? Vamos dizer que alguns denomizam como... Isso, alguns falam teatro das tesouras, dança das cadeiras, entendeu? Uma faga daqui, outro de lá. Mas hoje eu entendo que eles estavam muito mais alinhados do que desalinhados. Hoje não. Hoje existe um outro espectro dentro da política nacional, né? Com o advento da direita, com o Jair Messias Bolsonaro, trouxe uma outra mentalidade. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não estou fazendo esse julgamento aqui. Claro. Eu só estou dizendo que houve, agora sim, um verdadeiro rompimento. Ou um verdadeiro distanciamento. Há duas correntes políticas. Que aí um chama de extrema, outro chama de extremo. Aí eu deixo para outro momento. Mas há isso.
dentro da política nacional. O momento é crítico. A política, se ela ficasse no campo da política, está tudo certo. A política, as pessoas acham que a democracia é o espaço da paz. Não é. Democracia não tem nada a ver com paz. A democracia tem a ver com acordo, onde a maioria faz um acordo e vence. É o poder do povo. A democracia nunca é o espaço da paz, porque ela é sempre, como ela é uma democracia, ela sempre vai permitir o quê? O embate. E essa divergência. Exato. A democracia, ela é divergente. É o palco das instabilidades. Porque se não for, não é democracia. Exatamente. Se nós montássemos aí, igual a gente acabou de trazer aqui, a questão lá de que uma pseudo divergência, não existe democracia. Exato. Não é verdade? Onde todo mundo pensa igual, opa. Ou se faz pensar que está diferente, no fundo não está, entendeu? Está todo mundo alinhado nos mesmos propósitos. Exatamente. Tudo bem. Hoje você vê, então, que hoje realmente nós temos uma divergência de ideias. Clara. Nós temos uma divergência de projeto. Total. Tá? Nós temos aí um alinhamento distante de uma orientação para outra. Sim. Entendeu? Isso você acredita que isso é saudável? Muito saudável. É muito saudável e tem que existir. Senão não há democracia. E aí entra a questão da liberdade de expressão, que é um BO que nós estamos vivendo hoje. Opa! A liberdade de expressão é um pilar da democracia. Você que trabalha com comunicação, Ricardo. Nunca passei tanto medo, tanto receio como nos últimos tempos. Porque algumas palavras, às vezes, não podem ser ditas. E aí eu pergunto, nem lá, a democracia? Nem lá, nem aqui. Exatamente. A gente não consegue. A democracia? Difícil a democracia só existe quando eu tenho que entender tal espectro político. Se eu for para o outro espectro político, eu não tenho mais democracia. Então, esse é o momento complicado. Eu acho que o grande momento... O Brasil sempre teve problemas políticos, certo? Sempre teve problemas políticos. Hoje a gente tem um legislativo, principalmente as duas casas legislativas do nosso país, as presidências são muito apáticas, na minha opinião. Se elas fossem exercer mesmo o poder legislativo, todo o desequilíbrio que nós estamos vivendo hoje na política brasileira, ela é crucial, ela passa pelo legislativo. A ausência, a falta de hombridade, a falta de coerência do nosso legislativo, principalmente dos presidentes, levaram o Brasil a viver todo esse momento, né? A política judicializou completamente e hoje nós temos um poder se sobrepondo a outro. Então nós estamos vivendo um momento muito delicado. Eu espero que a história do Brasil, no debate mesmo, que é o campo é esse, é o debate, é a paciência, é o trabalho, troca de ideias, sempre esse. Sempre. Ricardo, falando agora, vamos estreitar um pouco mais, né, o nosso campo político. Vamos juntar um pouco mais aqui. Vamos trazer para Foz do Iguaçu. Certo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, Ricardo. Como a gente já falou aqui, já comentou nesse episódio, nessa conversa nossa aqui, já estamos caminhando para o final. Ricardo, eu tenho um carinho muito grande por Foz do Iguaçu. Eu amo essa cidade. Sempre deixo bem claro aqui. Eu amo essa cidade. Eu nasci aqui, meu filho, eu me casei aqui com uma pessoa que eu amo. O meu filho é aqui, mamãe está aqui, papai está aqui, meus irmãos estão aqui, minha família está aqui. Essa é a minha terra. Vamos trazer a política para Foz do Iguaçu. Certo. Para Foz do Iguaçu. Você que está aí no ramo da comunicação, você que está à frente aí das maiores audiências, junto com a TV Naipi, tudo aí, as maiores audiências que nós temos. Como que você vê hoje a política iguaçuense, aqui para o nosso local? Seja para os 4 cantos, seja para a região sul, para a região norte, seja para toda a região aqui. Como que você vê a política dentro de Foz do Iguaçu hoje, no cenário atual? Quero dizer que eu comungo desse amor por Foz. Se alguém hoje me perguntar assim, você gostaria de mudar de Foz? Não. Eu só sairia de Foz realmente se fosse a vontade divina. Essa eu obedeço em qualquer circunstância. Porém, eu ia ser como Moisés, eu ia dialogar bastante com ele. Santo Deus.
Deus sabe disso. Nós íamos ter uma conversa muito profunda, muito séria. Ah, necessidade mesmo, o senhor quer mesmo que eu saia? Quero deixar bem claro que eu não quero sair. Seria mais ou menos esse nível. Amo Foz. Incrível, incrível o amor que eu sinto por essa cidade. Acho que a comunicação, o trabalho na igreja, o conhecimento com as pessoas, Foz tem uma energia maravilhosa, um povo trabalhador, um povo honesto. Pensa num povo solidário, trabalho muito com isso, né? Pensa num povo muito solidário. Gente, assim, Foz é uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo. Você se sente assim? Grande e pequena, né? Nós temos aí quase 300 mil habitantes da cidade, mais... sei lá, 400, 500 mil flutuante, quase 1 milhão. Milhão. Então, mas ao mesmo tempo a gente conhece, parece que a gente conhece todo mundo da cidade. E eu fico muito entristecido com a política de Foz. Com a atual política. Não, com a história política de Foz. A história política de Foz. A história política de Foz, até onde eu tive o conhecimento. Como eu disse, eu cheguei aqui em 2008. Mas, nesse tempo todo, a gente vai conhecendo a história política. Né? Eu sei que teve muita gente boa que construiu, que teve boas intenções e tal. Mas, assim, essa cidade, ela me parece que por muito tempo ela foi uma cidade de forasteiros. Aventureiros. Então, as pessoas, assim, elas vinham realmente para vir para Foz, para vir às Cataratas do Paraguai, ou vinham aqui trabalhar, pegar tudo que tem e ir embora. Aliás, quando eu cheguei aqui, em 2008, eu vi muito disso. Muitas pessoas falando, eu trabalho aqui no serviço público, mas meu desejo mesmo é voltar para a minha terra. E eu vi com alegria essa transformação agora. Hoje não, hoje eu olho com as pessoas com identidade, sabe? Eu acho que isso é importante para a cidade. Mas eu vejo que Foz, ela não explorou, vou mudar a frase, ela só explorou, até então, minha visão, de 5% a 10% de sua capacidade. Não sei, a tua visão como empresário, como, né, um homem que é da terra, mas eu enxergo uma cidade que só foi explorada de 5% a 10%. Era uma cidade do interior do Brasil, falo isso com todo prazer e com toda certeza. Nenhuma cidade do interior do país tem a capacidade, a força para crescer do tamanho que Foz tem. Porque ninguém tem o que Foz tem. Na tua visão, Foz do Iguaçu pode ter um crescimento gigantesco? Gigantesco. Óbvio, não é do dia para a noite, certo? Mas é com planejamento, é com estratégia, é explorar as coisas do jeito certo. Só que para isso precisa ajeitar a máquina. Foz vem... Por que eu digo que é a história política de Foz? Porque a história política de Foz traz um déficit incrível para esse município. O município está devedor. O município tem um débito com o próprio servidor público, tem um FOSPREV aí, para trás, entendeu? Que foi saqueado, porque o dinheiro que era para ter colocado lá, que era do direito do servidor municipal, não foi. Foi para outro caixa. E aí agora a cidade tem que pagar. Você entendeu? Tem precatórios que a cidade precisa pagar. Nossa cidade está em déficit. E nós vemos uma cidade... Desculpa eu dizer, mas uma cidade que você anda pelas ruas da cidade, a cidade está suja. Sabe? E não é de hoje. Isso vem, sabe? Veio crescimento, vieram coisas boas? Vieram. E tem coisas que vêm junto com Foz do Iguaçu, eu posso dizer isso com certeza, Ricardo. Tem coisas que vêm junto, que parece que vem se arrastando junto com Foz. Se arrastando. E a gente fica, todo cidadão, aquelas pessoas que estão aqui há muito tempo, ficam pensando, poxa, quando que isso vai mudar? Isso. Quando que isso vai mudar? Deixa eu te fazer uma pergunta, Ricardo. Já te fiz várias, tá? Já te fiz várias aqui, mas nós já encaminhando aqui para o final dessa nossa conversa. Se você recebesse hoje um convite para participar do quadro político de Foz do Iguaçu, você aceitaria? Você pensaria? Você buscaria uma confirmação de Deus? Qual seria o passo? Se você recebesse um convite hoje, né? Se recebesse. Embora eu seja formado em ciências políticas e gostar da política, eu não fiz nada na minha vida pensando em ser político.
Nunca fiz nada. Vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai dar um bom recorte. Entendeu? Pra lá na frente eu vou capitalizar politicamente. Nunca fiz. Mas também seria desonesto se eu dissesse para você que eu nunca pensei na política partidária. Até porque isso foi vindo como um apelo dos amigos. Cara, nós precisamos de um cara como você, nós precisamos de assim, precisamos assado. Então, até isso, lá atrás na história. E agora, neste momento da história, eu fui convidado. Então, a minha situação hoje, em Foz do Iguaçu, é a seguinte. Eu estou de férias da TV, porque eu precisava das férias. Sim. Você sabe disso, quem me acompanha aqui em Foz sabe, estou com dois programas, um de manhã e um à noite. É uma jornada muito intensa. Eu precisava descansar, eu já venho de uma jornada longa. E, aliado a isso, o partido ao qual eu estou filiado me perguntou se eu aceitaria ser pré-candidato a vice-prefeito. E pela primeira vez eu disse, aceitaria. Então, eu, pela legislação eleitoral, saí da TV, certo? E estou descansando. Se o partido ali na frente, tem as convenções partidárias, se o partido entender ali na frente, através das convenções, que o meu nome é um nome bom para somar, para a cidade, para fazer a diferença, eis-me aqui. Que maravilha. Eis-me aqui. Se o partido entender que o nome de outra pessoa é o melhor nome para fazer isso, tudo certo. Volto para a TV e continuo fazendo o meu maravilhoso e honrado trabalho. E que a vontade de Deus e o principal, sempre coloquei na mão de Deus. Eu vou dizer uma coisa para todo mundo. Nunca disse, eu vou ser porque eu quero ser, porque eu tenho que ser. Você nunca achou isso da minha boca. Que maravilha. Sabe? Se for para ser, é chamado de Deus, é entendimento, né, de um grupo. Agora, uma coisa tem sido muito bonita. Eu nunca tinha visto o que eu estou vivendo agora. Um apelo, e esse foi um dos sinais que eu sempre pedi a Deus, um apelo de todas as camadas sociais. Por onde eu ando, por onde eu vou, as pessoas pedindo. Não sou eu que estou. As pessoas pediram. As pessoas estão pedindo. Nós precisamos de você. E foi esse o motivo que eu coloquei o meu nome à disposição. Agora, se vai ser ou não, está na mão poderosa de Deus. E o povo pedindo mudança, Ricardo. O povo pede mudanças. O povo pede mudança. O povo anseia por mudança. Eu só vou fazer uma analogia aqui, se você me permite. Sim, total. Nós olhamos aqui esse copo. Imagina esse copo aqui com uma água suja. Não podemos pegar o copo e jogar água suja e encher essa água e encher esse copo de água limpa. Nós não podemos fazer isso. Não tem condições de fazer isso. Em nenhum local do mundo, eu acredito. Mas nós podemos fazer uma coisa. Nós podemos ir colocando, mesmo que a água suja esteja aqui, mas nós vamos colocando água limpa, até chegar na proporção em que a água que está aqui dentro se torne limpa, entendeu, Ricardo? Então, eu acho assim, no meu ponto de vista, que pessoas boas têm que começar a olhar para esse lugar, a olhar para a política. Porque assim, ó, pensa você é uma pessoa boa, íntegra, uma pessoa honesta, e fala, gente, a política eu não quero olhar por isso. Não, Ricardo. A política, os cargos, a política partidária, os cargos políticos, eles precisam de pessoas boas. É a água limpa que você está colocando dentro do copo. É isso aí. Amanhã ou depois, o meu filho, os teus filhos, os teus netos, os meus netos, vão poder tomar essa água limpa. Porque hoje nós pensamos em colocar pessoas boas no lugar certo que elas têm que estar. Exato. Esse é o recado. E a tua analogia é fantástica. E penso assim, Ricardo, que pessoas como você têm muito a acrescentar em Foz do Iguaçu. Região, Paraná, Brasil, que seja. Pessoas como você. Obrigado. É a água limpa que nós temos que colocar dentro do copo. Eu
como eu disse, assim, eu tenho uma história, uma vida, graças a Deus, um nome a zelar. E não é nada... como é que eu vou dizer para você? Não é nada legal colocar toda a minha história em xeque. Penso eu que tem que ser assim. Pelo menos para quem tem honra é assim. Você colocar o teu nome em xeque para fazer coisas erradas. Porque você desmerece toda a tua história. Né? Todo o teu olhar para trabalho. minha esposa, meus filhos. Todo o teu trabalho. Né? Então, o caminho para quem é sério, é um caminho muito mais árduo, tem que ter muito mais paciência, o caminho é muito mais trabalhoso, é assim eu penso. Né? Eu amo essa cidade, não sei aonde Deus vai me direcionar, eu só sei que aonde Ele me direcionar, e aí eu pego de novo a palavra, eu preciso ser luz, certo? Eu preciso ser luz. Isso que eu ia te falar, Ricardo, isso que eu ia te falar. Com o mesmo Deus que te falou lá atrás, que você precisa ser luz, e você foi luz, e você é luz, eu creio que você pode iluminar ainda mais essa cidade aqui. Que assim seja. Eu agradeço profundamente. Queria deixar um recado aqui para nossa audiência maravilhosa. Precisa de investimento, pessoal? Tá com o teu dinheirinho ali? Tá com o teu dinheirinho no bolso? Quer fazer um investimento? HS Consórcio. HS Consórcio e lucro certo. Quando a gente pensa em algo de lucro certo, é porque não dá errado. O lucro é certo. Então, quando você pensar e está com o teu dinheirinho no bolso, você pensar em investimento, lembra, HS Consórcio, lucro certo. Você nunca vai perder. O lucro é certo para você. E também não podemos deixar de falar hoje sobre as BestMed. BestMed é uma linha, um produto, hoje não está aqui na frente, mas o Ricardinho foi por bastante tempo nosso garoto propaganda. Ricardinho, eu queria até que você pegasse o Kombi Arctic aqui, ó. Kombi Arctic. Ricardinho falou muito desse produto, Kombi Arctic, na televisão, e ele mesmo tomava ao vivo na televisão. Isso. Eu tomo, as pessoas que tomam, conhecem esse produto, é o único no Brasil com 11 ativos. É o único com 11 ativos, atua nas articulações, bursite, epicondilite, túnel do carpo, joelho, cóccix, as dores articulares e dores musculares. Ricardinho, Kombi Arctic. Esse é da BestMed. Prazer, né, de iniciar o Kombi Arctic, né? Aí você de apresentar para as pessoas. Você fez a inauguração do Kombi Arctic. Foi. Você fez a inauguração. Essa honra. E hoje você está aqui nesse programa que é patrocinado também pelo Kombi Arctic, que está junto conosco aqui, tá? E temos a honra de receber você, Ricardinho. Obrigado. Com essa história de vida maravilhosa, com essa história incrível de fé, de perseverança, de resiliência, essa história maravilhosa. Creio assim, Ricardo, Foz do Iguaçu anseia por histórias igual a tua, Foz do Iguaçu anseia por pessoas igual a você. E creio que, como você veio aqui para nós, um presente para Foz do Iguaçu, receba o abraço de Foz do Iguaçu. Eu nasci aqui, esse programa é daqui, nós somos da terra e nós estamos dando esse abraço para você. Sinta-se sempre em casa em Foz do Iguaçu. É a tua casa. Obrigado a todos que nos acompanham. Foz do Iguaçu é uma terra de tanta gente boa, tanta gente querida. Aqui tem tanta gente do bem, né? E eu tenho certeza que essa terra tão maravilhosa, ela vai continuar vencendo, ela já está vencendo, ela vai continuar vencendo, e a gente vai construir histórias maravilhosas aqui. Eu não tenho dúvida disso, porque a grande esmagadora maioria, são pessoas muito boas, que amam essa cidade, que amam essa terra, né? E aqui tem muita gente muito capacitada, né? Então, fico muito feliz, te agradeço, Josimar, pelo convite, por estar aqui nesse podcast. Espero que um pouquinho que a gente conversou aqui, né, possa ajudar tantas pessoas. Eu creio, Ricardo, que nós conversamos aqui, muitas pessoas vão ter, por exemplo, e esse carinho que você tem por Foz do Iguaçu, pelas pessoas daqui, esse carinho do bem, todos nós temos muito a ganhar com isso. Agradeço a você, que aconteça tudo de bom na tua vida, Amém. Na nossa, e a nossa audiência maravilhosa. Agradeço vocês que estão aí nos acompanhando. Falei para vocês, assunto maravilhoso, assunto de primeira linha. Hoje ganhamos muito
com o Ricardo aqui conosco, carinhosamente Ricardinho aqui conosco. Agradeço a companhia de vocês e olha, toda semana estamos lançando os vídeos. Não esqueçam, pessoal, segue nós lá nas mídias sociais, segue nós lá, Instagram, YouTube, Facebook, vai lá no nosso canal, ativa o sininho, comenta, dá o comentário, seja bom, seja, eu não gostei, tudo, nós vamos procurar melhorar. Estamos no começo e a gente quer sempre melhorar. O Ricardinho trouxe aqui histórias de sucesso. Nós também queremos melhorar para sempre trazer um conteúdo bom, um conteúdo agradável, que podemos acrescentar para cada um de vocês. Agradeço a companhia e até o próximo episódio. Muito obrigado.